Ah, que a mulher precisa trabalhar para comprar batom e calcinha. Pois é. Então você vê como ele pensa e o que é feito para ganhar voto. Então tem uma contradição clara, é um oportunismo político dos mais claros, mas vê quem quer, né? Quem... Eu preciso trazer aqui essa comparação, né? O meu pai fala pra mim todos os dias, Bolsonaro saiu do poder faz uns 3 anos, mas todo dia a gente tá falando do Bolsonaro. Pois é, mas por quê? Porque ele de fato sofreu uma enxurrada de injustiça vindo da mídia. E aí se a gente pega uma matéria da Veja que saiu no dia 29 de agosto de 2022, ou seja, após ali aquele primeiro debate que aconteceu dos presidenciáveis, a Veja coloca um título na sua conta oficial do Twitter, né? A manchete é o seguinte: o machismo de Bolsonaro com jornalista em debate. E o que a Veja estava falando? Em relação à fala que o Bolsonaro teve com a Vera Magalhães. Ele dá uma risadinha e fala, Ê, Vera, você dorme pensando em mim, né? Mas quando ele faz isso, ele não faz porque ela é uma mulher. Ele faz isso porque ele sabia que, que ele sofria uma perseguição vindo dessa jornalista. Portanto, ele diria aquela frase para qualquer outra pessoa, independente do sexo dela. E é verdade. E é verdade. A Vera dorme pensando no Bolsonaro até hoje. Basta ver as manchetes. Não, é verdade. Tudo ela tem que trazer um fato do Bolsonaro. Não só ela. E muito me espanta ela continuar na Fundação Padre Anchieta. É isso liderando o Roda Viva. É isso. Sabe por quê? Vou falar, mas a Fundação Padre Anchieta, ela é uma fundação. Ela não tem nada a ver com o governo do Estado. Mas o governo do Estado, ele suporta em 78%. 78% da verba de custeio da Fundação Padre Anchieta, dona da TV Cultura, vem em publicidade e propaganda do governo do Estado de São Paulo. É que nem o Lula. O Lula é dono da Globo? Não é, mas parece. Não é, mas parece por quê? Porque o dinheiro de publicidade e propaganda é do governo. Exatamente. E vê se tem alguém falando mal do Lula ali. Agora nós temos a Vera Magalhães, o que resta daquele que foi o principal programa de entrevista do país. Lembra do Roda Viva? Não precisa ir muito longe. Lembra do Augusto Nunes à frente da bancada? Era outro programa. Tinha jornalista ali. Hoje só tem blogueiro, só falta falar em linguagem neutra ali. Elo, delo, dili, mili, lili. Então, o que resta daquele que foi o principal programa do país de entrevista, tem a Vera Magalhães ali, que sistematicamente fala mal do Bolsonaro. Exatamente. E ela tá à frente ali de tudo aquilo, né? E o Tarcísio peca nisso. Eu sei que tem uma história do conselho, né, que ele indica, mas é prerrogativa dele. Mas, enfim. É aquela coisa. Eu não preciso fazer publicidade na cultura. Pois é. Pronto, acabou. Não precisa... Vai ver quem vai conseguir continuar pagando o salário da E ela ganha Vera bem, tá? A Vera Magalhães ganha bem lá. Só não ganha melhor que a Cissa. Ou então tá tete a tete ali. Cissa Guimarães, setentinho. Fiquei passado, por mês. A Vera não ganha tudo. Mas a Vera trabalha um dia só também, né, filha? Mas então, melhor ainda. Um dia só, um salarinho bom. Temos relativos, não? Ela ganha muito mais que a Cissa. Ontem eu vi a Leda Nagli, né? Eu falei, Leda, tempo bom de sem censura, hein? Dá um beijo. Leda, meu amor. Doutora, não, vamos lá. Claro. Eu só queria falar uma coisa aqui. A concorrência está falando de Trump ainda, tá? Vamos lá. Bom, e aí, não quer, enfim, a concorrência não quer falar sobre isso? Não pode, coitada, não pode. Mas é um tema pertinente às mulheres, Mas não pode. Ontem que teve bancada feminina. Não pode. Poxa vida, aí não dá. E aí a Veja fez uma matéria no dia 17/7, né, agora, falando a respeito da fala do presidente Lula em relação a mulheres em condição de violência doméstica, e a única forma de se referir foi a brincadeira de mau gosto. Então, quer dizer, o Bolsonaro se referir a uma jornalista que não estava se referindo ao sexo da jornalista, portanto ele falaria aquilo se fosse um homem também, porque ele estava se referindo à perseguição injusta que ele sofre desses jornalistas, aí é chamado de machismo. Por quê? Porque eu preciso criar no imaginário brasileiro que não tem acesso a outras informações que o conservador é muito machista e muito malvadão.
Ao passo que o Lula, já que ele é o pai dos pobres, o salvador, o democrata, o cara mais maravilhoso da face da terra, aí é só uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, pra você ver o nível da canalice, da sujeira, o filho dele envolvido com agressão à esposa, a namorada, enfim. Ela relata ali que tinha questão do abdômen e tal, que ele dava ali... era saco de pancada ali o negócio, pelo que ela descreve. E aí tudo isso é tratado de maneira muito amena. Essas pessoas são canalhas e não estão preocupadas, que é isso que mais me incomoda, não estão preocupadas com, de fato, essas pautas que têm a sua legitimidade. Eles estão preocupados com o poder, abdômen com o não dá lacrar. vestígio para corpo de delito, dá? Não Depende sei da dizer. forma como é batido, né? Inclusive tem instrumentos que são usados exatamente para não deixar rastros Registro para imediatos. você fazer o corpo de delito. Depende da maneira como bate, Como depende bateu. onde bateu e depende do que foi usado para É uma família bater. que conhece, né, o trâmite policial. Vamos combinar que Eles estão sabendo eles desses sabem mais do que eu. pormenores, né? Pormenores, menores tão maiores de nós dois, doutora Ana Paula. Aí você lembra que, ela fala, entre aspas, para o filho do presidente Lula. Não sou eu que estou dizendo, é o filho do presidente. E ele dá a entender que a família inteira já sabe. E eu realmente estou curioso para saber a sequência. Temos a sequência? Não, não tenho. A gente tem isso aí. Eu vou bem ligar pro Capelli depois para perguntar. Vou. Sob sigilo. Mas há que se lembrar também como é que o Lula tratou a própria Janja em público, Sim, esses eu ia dias falar atrás, falando, eu pego, eu ponho, eu giro, eu rodo, dou duas sem sair de dentro. Você pode perguntar para essa daí. Pá! Fez comício no velório da Marisa Letícia, né? Não, ele quase comício, a própria Janja no comício, falando que pega, que tem vitalidade, coisa e tal. Lembra? Lembro, pois que ela é testemunha ocular? Testemunha ocular. Eu ia comentar isso, que há uma certa coerência aí nessas últimas falas, né? Porque essa fala que ele faz no palanque, falando que a Janja é testemunha ocular da vitalidade dele de 20 anos, que a gente já teve aqui imaginar cenas assim, no imaginário horrorosas. Eu imaginei ele tomando ômega 3, Cristina. Na verdade, ali ele trata ela justamente como está sendo chamada, o Luiz Cláudio está se referindo a ela aqui, né? E essa questão do machismo... Pode perguntar pra Janja. E vá tomar banho que hoje eu vou lhe usar. Lembra era o Zé Vilker que fazia esse personagem? P asterisco TA, né? Então, Pita. Celso Pita. Então, agora o machismo... Vamos falar pita? Quando for pra falar, a gente fala pita. Tá. Chamou ela de Pita. Chamou ela de Pita. O Pita tá vivo ainda? Não, o Pita já morreu. Morreu, né? O Pita morreu. O Pita, quando chamou a Aniceia de Pita, a Aniceia Pita bancou a Pita com ele, fez aquela denúncia, aí deu o Pita foi pra casa da Pita e rodou. E a Aniceia também. Todo mundo Pita. rodando, né, no final. Então, essa questão aí do machismo, dessas pautas que a esquerda usa, né, para criar uma narrativa e convencer o eleitorado de que eles são muito bons, eles estão preocupados, né, com a mulher, apesar de que, né, Pavinato, nos documentos lá do Ministério da Saúde, hoje não tem mais a palavra mãe nem maternidade, né, pessoa que pariu. Então, isso é até uma coisa... A Pita que pariu. Na verdade, é a Pita que pariu. Na verdade, a mulher está perdendo cada vez mais espaço nesse governo. Mas esse machismo que eles, na vida real deles, eles vivem e no discurso falam que os conservadores que são machistas, nós temos vários exemplos disso, né? Aqui foi citado vários já. E eu estou curiosa, na verdade, para ver a reação do Lula, né? Com se ele vai falar que foi uma frase tirada de contexto, vai falar que o filho também é analfabeto, não sabe escrever, qual vai ser a desculpa? Mas ele é empresário. Não, mas qual é a desculpa que ele vai dar para uma situação dessa? Porque, na verdade, ali é uma palavra que parece ser usada sempre. Porque quando ele fala a puta, aspas, vai estar lá, ele fala como se ela já fosse entender. A Kelly vai estar lá. Sempre fala assim, se refere a Janja dessa forma,
no cotidiano deles, né? Então, nós vamos aguardar aí as explicações aí do governo Lula. Ô, Vitor, sabe que eu tô curioso? O quê? Para saber, eu queria ser uma mosca. Por quê? Para entrar na sala da Maria do Rosário e vê-la lendo a notícia e dizendo: que é isso? 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 Tem que ver como é que a Maria do Rosário se dá com a Janja, né? Porque o que tem de relato, né? E relatos da imprensa e dos veículos aí que têm acesso ao governo, aos políticos petistas, aos parlamentares, aos ministros do governo, são de que a Janja teria um temperamento difícil mesmo, né? Que ela é uma figura que se indispôs com praticamente todo o círculo próximo ao Lula ou de aliados recentes, mais jovens, mas mesmo os da velha guarda petista que acompanharam o Lula nos primeiros mandatos, que a Janja seria uma figura hostil a eles, né? Que dificultaria o acesso ao Lula, que ela teria controle, por exemplo, sobre a agenda do presidente, com quem o Lula vai se encontrar. Ela que ou abre não. a agenda ou fecha a agenda? Isso. Agenda aberta. Mais fechada. A agenda hoje é fechada. Está cada vez mais fechada. Ela teria acesso ao celular dele, quem liga para o Lula, se ele vai atender a ligação ou não. Mas ele tem acesso ao celular dela? Boa pergunta. Aí é machismo, eu acho. Pois é. Aí, ó. Aí é machismo. Então todos os relatos aí da imprensa, isso vem para a imprensa justamente porque esses políticos devem procurar jornalistas para fazer essa reclamação, né? Os petistas ali que estão incomodados com esse cerco, essa blindagem da Janja ao Lula, procuram esses repórteres para divulgar isso e para trazer a público isso que está acontecendo, essa dificuldade que eles têm cada vez mais de se aproximar do presidente. Então relatam isso, que a Janja é uma figura que está controlando o presidente, que está levando ele até politicamente para essas posições cada vez mais radicais, está fazendo com que o governo aposte cada vez mais em bandeiras ideológicas, que, como a gente está vendo, não param em pé, são uma contradição ambulante, com a personalidade do próprio Lula, que é machista. Para em pé, sim. É. O Lula pergunta para a Janja. 20 anos. Para em pé. É verdade. Isso lá é verdade. Então, tudo isso vai em contradição também com as próprias bandeiras que defendem, né? Tudo aquilo que eles usam para se promover eleitoralmente, para fazer bonito nas redes sociais, essa figura sempre... A esquerda, em geral, tem uma mania de afetação de virtudes, né? De apontar o dedo, de mostrar-se sempre como virtuoso, como cheio de virtudes e uma certa posição de julgamento, de avaliação. Olha, vamos proteger as mulheres, uma postura sempre elevada, né, altruísta. Então, isso vai na contradição, na contramão do que é o próprio Lula, né, alguém que a gente está enumerando aqui desde o começo do programa, já deu várias declarações machistas, homofóbicas, então tudo isso é da boca para fora, serve para ganhar voto, mas não para... Não, antes de ser eleito. Ai, tá tudo tão louco, daqui a pouco a vaca voa, homem vira mulher, mulher vira homem, a militância... Que a máquina de lavar foi uma grande invenção para as mulheres, né? Que a máquina de lavar para as mulheres foi uma revolução. Que a mulher fica deprimida sem uma máquina de lavar, que a mulher precisa trabalhar para comprar batom e calcinha. Pois é. Então você vê como ele pensa e o que é feito para ganhar voto. Então tem uma contradição clara, é um oportunismo político dos mais claros, mas vê quem quer, né? Quem não quer, fecha os olhos, mas essa reclamação aí do Luiz Cláudio parece que vai em linha com o que os próprios políticos petistas vêm reclamando, que a Janja é uma figura difícil e, pelo visto, o próprio filho já também se queixa do comportamento dela. Claro que não é ideal que ele se refira a ela como oportunista, seja lá o que for, mas quando você vê que o próprio filho do presidente trata dessa forma a madrasta, que é uma esposa mais jovem do pai, né, a mãe do Luiz Cláudio é a falecida primeira-dama Marisa Letícia, então se o filho está se referindo dessa forma, você vê que esse comportamento da Janja muito possivelmente se estende também ao próprio círculo familiar do presidente.